Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos com a audição do Sr. Inspetor-Geral das Atividades em Saúde, Dr. Carlos Queiro Carapeto, que cumprimento, acompanhado que vem das senhoras inspetoras Marília Pascoal e Marta Gonçalves, que igualmente saúde. Cumpre-me apenas recordar os termos em que esta audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, decorrerá. Só um segundo, pensava que tinha aqui a folha. Irei dar a palavra ao Grupo Parlamentar do requerente, o Grupo Parlamentar do Chega, que disporá até 4 minutos para colocar as suas questões. Terá uma resposta imediatamente subsequente por parte do Sr. Inspetor-Geral, também 4 minutos, que agradeço antecipadamente que se possa conter nesse tempo, embora, reitero, o Presidente é sempre o primeiro a reconhecer que, em princípio, demorará sempre mais tempo a responder do que a perguntar, mas são as regras que foram aprovadas. E, após esse esclarecimento, darei a palavra aos demais grupos parlamentares, por ordem decrescente da representatividade parlamentar, todos disporão de até 4 minutos, e, diferentemente do que sucede a instâncias do grupo parlamentar requerente, o Sr. Inspetor-Geral terá a amabilidade de anotar as questões, porque só lhe devolverei a palavra para prestar os esclarecimentos solicitados, depois de formuladas as questões por parte de todos os grupos parlamentares. Terminada essa ronda com os esclarecimentos prestados, haverá uma segunda ronda particularmente curta, de 1 minuto para cada grupo parlamentar, e o Sr. Inspetor-Geral disporá do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Não há nenhuma dúvida metodológica, portanto, e assim sendo, vou dar a palavra ao grupo parlamentar do Chega e à Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques. Cumprimento. Faço favor, Sra. Deputada, até 4 minutos. Muito bom dia a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral das Atividades em Saúde, Srs. Deputados, convém começar por deixar algo absolutamente claro nesta Comissão. Ninguém está acima da lei, nem profissionais, nem administrações, nem o próprio Estado. Os médicos têm deveres de rigor clínico, de correção nos registros e de respeito pelas regras existentes. E sempre que esses deveres são violados, as responsabilidades individuais têm que ser apuradas. Mas o que hoje aqui analisamos é outra coisa. É saber se o Estado cumpriu os seus deveres de regulador, pagador e fiscalizador do dinheiro dos contribuintes. E o próprio relatório da IGAS demonstra que não cumpriu. Em 2017, o Estado alterou profundamente o SIGIC, criou um sistema de incentivos financeiros baseados em GDHs, integrou no Sistema de Acesso ao Serviço Nacional de Saúde, o SIG-NS, e fez da produção adicional uma ferramenta central para responder às listas de espera. Esta decisão política criou incentivos financeiros claros. O problema é que o Estado não criou regras claras, objetivas e uniformes para controlar esses incentivos. O próprio relatório da IGAS admite que a legislação existente não é clara, os conceitos variam entre normativos e são controversos, gerando interpretações divergentes. Isto não é uma opinião política, é uma conclusão da inspeção do Estado. Ora, senhores deputados, quando o Estado cria incentivos financeiros com regras ambíguas, abre a porta ao erro, ao abuso e à desigualdade de tratamento. E quando isso acontece, a responsabilidade não pode ser empurrada apenas para o último da cadeia. Passemos aos factos. O Sistema de Informação atribui automaticamente um GDH. O SIGIC aceita esse GDH e o pagamento é processado com o dinheiro público. O relatório da IGAS é claro em afirmar que os atos clínicos foram efetivamente realizados e que o problema identificado foi o enquadramento financeiro incorreto, não a inexistência de trabalho. Isto não iliba automaticamente ninguém, mas demonstra algo politicamente muito grave. O próprio Estado autorizou, validou e pagou esses atos durante vários anos. E perante isto a pergunta é simples e direta. Onde esteve a IGAS enquanto o dinheiro público era pago mês após mês com este enquadramento? Pode o Sr. Inspetor indicar à Comissão qual foi o primeiro ato de fiscalização da IGAS antes deste caso se tornar público?
Há ainda um ponto que, do ponto de vista do Chega, é absolutamente inaceitável: a ausência de controle interno. O relatório da IGAS afirma que a segregação de funções é praticamente inexistente e que nunca foi questionada a não segregação de funções. Ou seja, o princípio básico de qualquer sistema sério, quem faz não controla, foi ignorado durante anos. É evidente que esta situação cria riscos graves e os profissionais também têm responsabilidade em a aceitar. Mas é igualmente evidente que esta prática era conhecida, frequente e tolerada institucionalmente, associada à falta de meios e à ausência de supervisão eficaz. Pergunto então: quantas ações inspectivas nacionais realizou a IGAS para corrigir esta falha estrutural antes deste caso? Porque da perspectiva do Chega isto é essencial. O Estado não pode criar sistemas frágeis, fechar os olhos durante anos e depois agir apenas quando o problema explode publicamente. O relatório afasta ainda a ideia de enriquecimento ilícito, falando num ajuste da fonte de financiamento. Isto não apaga responsabilidades, mas confirma que não estamos perante um esquema organizado, estamos perante um Estado mau regulador e mau fiscalizador. Senhor Inspetor, termino com uma pergunta que vai ao essencial. Aceita que, mesmo havendo responsabilidades individuais a apurar, o próprio relatório da IGAS demonstra uma falha grave do Estado na definição das regras, no controle dos sistemas e na fiscalização atempada, e que essa falha comprometeu a boa gestão do dinheiro dos contribuintes? Porque, do nosso ponto de vista, o Estado tem que ser o primeiro a cumprir as regras que impõe aos outros. É isso que esta Comissão tem que exigir. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra, então, ao Sr. Inspetor-Geral, para responder, faço favor. Muito obrigado. Cumprimento todas e todos os senhores deputados e reitero aquilo que o Sr. Presidente já disse. Eu trouxe comigo a doutora Marta Gonçalves, que é inspetora e chefe de equipa multidisciplinar e é responsável pelas auditorias que estamos agora a realizar à atividade cirúrgica em produção adicional. A doutora Maria Pascoal, inspetora, e foi a responsável por a instrução deste processo de inquérito, cujo relatório tenho aqui ao meu lado, e que fez com outras pessoas. A senhora deputada Cristina Vieira Henriques, do Partido Chega, eu anotei aqui pelo menos 4 perguntas onde esteve a IGAS. Esta pergunta, que já foi feita noutras ocasiões e noutros fóruns, pressupõe também, por vezes, algo que eu gostaria de esclarecer. As consequências negativas da execução de um programa público são, em primeiro lugar, da gestão e dos gestores, da liderança e dos líderes. E, portanto, se existir má gestão e se as consequências forem muito negativas, não são as instituições de controle, sejam as inspeções gerais ou o Tribunal de Contas ou outras instituições, os responsáveis pela gestão. A gestão é da responsabilidade dos gestores. E o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, no artigo 87, estabelece os princípios daquilo que deve ser a arquitetura de um sistema de controle interno que deve existir nas organizações da saúde. E esse sistema de controle interno tem estado a ser auditado por nós há muitos anos, desde que eu cheguei, pelo menos em 2020, consecutivamente. São dezenas de auditorias. Porquê? Porque nós, com esta política de auditar os auditores, controlar os controladores, entre aspas, obviamente, nós queremos fortalecer o sistema de controle interno. É facto que tem havido melhorias, mas continua a haver muitas fragilidades, designadamente nas equipas de auditoria interna. Nós fazemos mensalmente uma monitorização do sistema de controle interno e eu julgo que nos últimos dados nós tínhamos 4 entidades que não tinham ninguém no serviço de auditoria interna, a maioria das entidades tinha uma pessoa e, se me perguntarem quantas tinham mais de 3 ou mais pessoas, julgo que eram 4, uma delas 5 e as outras 3. Portanto, é uma fragilidade imensa que existe no sistema de controle interno. E nós temos vindo a fazer auditorias, inspeções, enfim, as várias formas processuais que utilizamos, também de forma reativa, algumas participações sobre o SIGIC, onde se enquadra esta questão da atividade cirúrgica em produção adicional. Eu não lhe sei dizer quantas exatamente, mas como já fizemos esta contabilidade há não muito tempo, eu julgo que teríamos cerca de 3 dezenas nos últimos 4 anos que fizemos em várias organizações a casos concretos. E portanto, é que não fizemos só isto. Portanto, a IGAS, onde é que esteve a IGAS? A IGAS está nos cerca de 700 processos que temos aberto todos os anos e que, de facto, vos têm dado também muito trabalho. As crianças foram tratadas com um medicamento muito caro, a interrupção voluntária da gravidez,
as grávidas, a organização do serviço de urgência. Ou seja, não vou aqui fazer uma espécie de auto-elogio da IGAS, mas de facto nós estamos em todo o lado, e por isso é que se fala tanto da IGAS. E, portanto, não há falha da IGAS quando há falha do sistema e quando há falha da gestão. O nosso principal objetivo e aquilo que foi a visão que eu estabeleci para a IGAS desde que cheguei foi impactar o sistema de gestão de saúde, não é só o SNS, impactar no sistema de gestão de saúde para que exista uma melhoria da gestão e da liderança. E, de facto, nós aí temos fragilidades bastante acentuadas. A questão concreta que a senhora deputada coloca relativamente àquilo que resulta do relatório, se existe falha grave do Estado, enfim, no Estado considerado, obviamente, aqui a máquina administrativa do Estado, constituída por organizações e por vários tipos, um conjunto híbrido de organizações do setor público, obviamente, relativamente a este sistema de incentivos que visou diminuir as listas de espera, este relatório, e não se esqueçam que já fizemos um relatório global, que foi a IGAS que vos disse quanto é que nós estávamos a investir, eu não vou dizer gastar, investir com este sistema de incentivos nos últimos 4 anos. Não deveria ser uma instituição de controle a dizer, não precisariam de ter uma instituição de controle a dizer que gastámos 628 milhões de euros nos últimos 4 anos. Esse número devia ser transparente e deveria ser constantemente avaliado pelas várias instâncias, até porque no setor público parece-me que o segredo não é a alma deste negócio. E o que nós constatámos nesse relatório global foi o custo, o que constatámos neste processo de inquérito, que é um processo de natureza disciplinar, que visa avaliar o comportamento de profissionais de saúde. E o que constataremos, muito provavelmente, nas auditorias que estamos já a realizar, e vamos realizar a todas as instituições, e já estamos a realizar 10, incluindo o hospital, a Unidade Local de Saúde de Santa Maria, são, de facto, falhas preocupantes no sistema de controle interno. Num sistema de controle interno que não está apenas focado também nos conselhos de administração. Nos conselhos de administração, nas direções de serviço e até nas próprias equipas que praticam, porque o controle interno tem que estar integrado, nas várias atividades diárias e desconcentrado nas organizações. E aqui sim, é evidente, o sistema de controle interno falhou, porque não precisamos também de complexos indicadores de gestão de risco. Se percebermos que há um investimento forte em recursos financeiros, enfim, basta olhar para esses recursos financeiros para que nós possamos, nas organizações, auditar isto constantemente. Aliás, o relatório também evidencia uma coisa que provavelmente perguntarão. O próprio Conselho de Administração, quando toma conhecimento destes factos internamente, a partir de julho de 2024, desencadeia sucessivamente um conjunto de medidas que visam o quê? Melhorar o sistema de controle. Portanto, a falha não precisaríamos de nós evidenciá-la. Julgo que os 4 minutos. Já, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Vamos então prosseguir nos termos em que eu o referi, portanto irei dar a palavra sucessivamente aos diversos grupos parlamentares. O Sr. Inspetor-Geral terá a amabilidade de anotar as questões, porque, como lhe referi, voltarei a dar-lhe a palavra depois de formadas as questões. E, como referi, por ordem decrescente da representatividade parlamentar, o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Miguel Guimarães, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Inspetor-Geral das Atividades em Saúde, senhoras inspetoras, muito obrigado por estarem aqui hoje. Eu queria, em primeiro lugar, relevar a importância e a qualidade do relatório que foi produzido pela IGAS, a vários níveis e que nos permite perceber melhor aquilo que está a acontecer nesta área em concreto. No entanto, eu tenho aqui algumas questões que derivam do próprio relatório e que algumas até já estão expressas no relatório, mas podem não estar suficientemente bem expressas, na minha opinião. Tem a ver com, começando com a pessoa que fez os registros e com a pessoa que agendou os doentes e com a pessoa que, no fundo, fez todo o processo para chegarmos a esta situação que conhecemos. Estamos a falar do Dr. Miguel Alpalhão. De facto, foram várias as inconformidades e irregularidades cometidas a vários níveis, seja no agendamento dos doentes, na utilização da produção adicional para estes casos, na codificação das cirurgias, no cumprimento, no fundo, daquilo que são as regras legalmente em vigor, naquilo que é a legislação que existe, produzida em diversos patamares. É verdade que isto foram atos deliberados, contrariando, no fundo, as regras que estão em vigor,
e que terá levado à utilização indevida de dinheiros públicos de forma reiterada e, aparentemente, sem a oposição de ninguém. Sei também que o caso está a ser avaliado pelo Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos relativamente àquilo que é a ética e deontologia da profissão médica. As perguntas que eu lhe vou deixar são as seguintes. Sr. Inspetor, pode começar a apontar. Acha aceitável ou normal que ninguém tenha detectado o que estava a acontecer? Teve conhecimento de alguma denúncia por parte da equipa que habitualmente acompanhava o Dr. Miguel Alpalhão ou de alguém do hospital? Eu falo da equipa especificamente porque a equipa, obviamente, sempre que alguém está a receber mais dinheiro por codificar as cirurgias de uma determinada forma, não é só o cirurgião que recebe, é toda a equipa. Deixaram explícito no relatório apresentado um conjunto de recomendações para prevenir e evitar que este tipo de situações se volte a repetir. Já passaram, penso eu, cerca de 2 meses. Tenho conhecimento que a Unidade Local de Saúde de Santa Maria já tem implementado algumas das medidas sugeridas. Relativamente, especificamente, ao Dr. Miguel Alpalhão, queria saber se era possível informar-nos quantas cirurgias foram realizadas, quantos doentes foram operados, no fundo, quantas cirurgias foram realizadas por doente, este aspecto é um aspecto relevante, qual foi a codificação utilizada para as cirurgias, quantas tinham a referência à oncologia e qual a percentagem do total, quais os resultados dos exames de anatomia patológica, isto é, quantos foram positivos para a doença oncológica e qual a percentagem do total, e também a questão de saber se a equipa do Dr. Miguel Alpalhão foi genericamente a mesma. Já sabe que nunca terá sido a mesma, mas se eram genericamente as mesmas pessoas que participaram nesta equipa. Gostava também de deixar aqui uma nota relativamente àquilo que é a existência de um serviço de codificação, ou se quisermos, de um codificador-chefe, ou naquilo que se chama o coordenador auditor, que é assim que acontece nos hospitais, pelo menos no hospital onde eu tenho neste momento as funções suspensas por ser deputado, que é o Hospital de São João. Se tem nome, tem algum incentivo pela produção acrescida? Alguém tem? Foi ouvido? Parece-me que foi ouvido pelo relatório. Validou as codificações do Dr. Miguel Alpalhão? Achou normal que pequenas cirurgias de ambulatório fossem realizadas em produção adicional, o que contraria completamente as regras? Qual o grau de responsabilidade que esta pessoa que tem a missão de gerir a codificação nos hospitais, na vossa opinião, tem? E por agora, ficava por aqui para cumprir os 4 minutos, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Guimarães. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Também dispõe de até 4 minutos. Sra. Deputada Susana Correia, faço favor. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Inspetor-Geral e as senhoras inspetoras que o acompanham aqui nesta Comissão de Saúde e agradecer desde já o trabalho que tem sido desenvolvido pela IGAS. Esta é uma audição a requerimento de Chega, que já vem depois de um conjunto de, se não me falha a memória, 7 entidades que já ouvimos nesta Comissão com o mesmo tema, mas vem depois de um relatório que foi dado a saber ao público. E este relatório da IGAS, divulgado sobre a produção adicional, eu reúno aqui seis pontos que gostaria de os voltar a referir, porque alguns já foram aqui referidos por algumas senhoras ou senhores deputados. O que nós percebemos deste relatório é que estamos perante uma falha grave dos mecanismos de controle interno no maior hospital do país. Houve violação sistemática das regras do SIGIC, codificações abusivas de diagnósticos, atribuição indevida de incentivos, classificações incorretas de procedimentos e o próprio médico tinha total liberdade para propor, realizar e codificar as cirurgias sem supervisão, sem validação independente e sem qualquer travão institucional. Do conjunto de audições feitas que aqui fizemos nesta comissão, múltiplas audições, penso que foram 7, como eu referi, não há, de parte de nenhuma entidade, a assunção de responsabilidades. O que nós percebemos é que todos remetem por um lado, para as conclusões da IGAS e por outro, para uma falha generalizada do sistema. Então, as perguntas que eu lhe faço, Sr. Inspetor-Geral, perante estes factos, é como é que é possível que um esquema com esta dimensão, duração e impacto financeiro, não tenha sido detectado atempadamente pelos mecanismos normais de controlo e que estão devidamente acautelados, pelo menos no papel.
A segunda pergunta é o que é que falhou exatamente. Eu já ouvi aqui o Sr. Inspetor-Geral falar nas lideranças, mas neste caso em particular, que aqui tratamos da OLS Santa Maria, se terá sido os sistemas da própria OLS, sistemas de controle ou a inexistência deles, os dirigentes intermédios, órgãos de gestão ou todos em simultâneo. E já agora para o futuro, nós já ouvimos falar sobre o SINAC como uma grande promessa de ultrapassar muitas destas falhas que aqui estamos a identificar hoje. No caso desta OLS em concreto, porque é disso que nós temos aqui no requerimento para esta audição, se as recomendações e mudanças a operar neste sistema, se já estão em curso, se já foram enviadas, até porque sabemos que houve suspensão da atividade na área da dermatologia, como é que estamos neste momento na OLS que aqui estamos a tratar. Uma quarta questão, a produção adicional versus a produção regular, o que é que nos pode garantir, de certa forma, sobre a produção adicional não estar a cumprir o fim para o qual foi criada esta medida e estar, de certa forma, a tornar perversa o papel da produção regular, no contrário daquilo que devia ser o objetivo da atividade cirúrgica. E uma última questão, que também já falamos aqui em anteriores audições, tem a ver com o cherry picking clínico. Nós conhecemos a portaria 305/2024, que aprova um plano estratégico de melhoria do acesso de curto prazo de resolução das listas de espera fora do tempo máximo de resposta garantido, através de uma lista que acaba por ser escolhida, entre aspas, pelo setor privado. A minha pergunta é se esta portaria não poderá criar riscos de discriminação clínica na seleção de doentes pelo setor privado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faço favor, a palavra é sua. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Inspetor-Geral da IGAS e as Sras. Inspetoras, a quem agradeço mais uma vez a presença nesta comissão. Entretanto, nós, como já aqui foi referido, já o tínhamos ouvido a propósito deste caso, mas, entretanto, conhecemos o resultado do relatório sobre este caso, que a IGAS fez sobre este caso, e, na minha opinião, este relatório é bastante arrasador nas suas conclusões. Em primeiro lugar, eu gostava de elogiar o trabalho que foi feito, não propriamente pelas conclusões, mas por todo o trabalho que foi feito e concordar com uma coisa que disse. De facto, é pena que tenha sido preciso um relatório da IGAS para nós conhecermos estes valores, porque isto devia ser uma informação que devia ser transparente e que nós já devíamos ter tido conhecimento em todas as outras audições que já fizemos, porque diria que as pessoas que nós já cá ouvimos deviam ter tido toda esta informação e deviam ter-nos dito toda esta informação. Mas, no fim, a pergunta que se põe é o que é que acontece agora, porque aquilo que nós antes suspeitávamos agora ficou confirmado com o relatório que foi feito. De uma forma geral e rapidamente, já abordámos aqui alguns pontos, todas as cirurgias que foram analisadas não foram classificadas como, ou deveriam ter sido classificadas como pequena cirurgia e não cirurgia de ambulatório. Isto significa que todos os valores pagos foram indevidos, porque obviamente as pequenas cirurgias fazem com que as pessoas não possam ser inscritas na LIC e depois ter acesso à produção adicional, portanto todos os valores foram indevidos. E obviamente isto lesa ao Estado e lesa todos os contribuintes, porque obviamente são pagamentos indevidos. Depois, já aqui falado, não existe segregação de funções, portanto quem emitia, aprovava, codificava, validava as cirurgias era sempre a mesma pessoa. Depois, é muito evidente que o controle interno da OLS de Santa Maria falhou, portanto tudo falhou. O Dr. Carlos Martins falou aqui em 12 mecanismos de controle, mas acho que é muito evidente no relatório que nenhum funcionou. E também confirmámos através do relatório, pronto, este médico tinha um contrato individual de trabalho e, portanto, isto faz com que a IGAS não possa aplicar uma sanção direta a este médico. E sobre esta última parte há uma nota no relatório da IGAS a dizer que estariam à espera dos resultados dos procedimentos da OLS de Santa Maria. Queria saber se, entretanto, isto logo a primeira pergunta, se, entretanto, chegou essa informação e, em caso afirmativo, se isso muda alguma coisa nas conclusões que foram feitas. Depois, sobre os valores da produção adicional, o relatório menciona que em vários momentos a produção adicional ultrapassava mais de 50%
da atividade total. E eu pergunto, e nós sabemos que os rácios normalmente andam na volta dos 30%, eu pergunto se é aceitável que tenha passado sistematicamente os 50% e nunca ninguém tinha visto. Portanto, todos os controlos, como é que é possível que durante anos isto aconteceu e ninguém tivesse controlado? Depois, há um ponto importante que eu acho que não ficou claro no relatório e que gostava que esclarecesse, que a IGAS aponta falhas em vários momentos, não é? E desde a direção clínica ao Conselho de Administração. Mas, no fundo, acaba por só referir este último Conselho de Administração na maior parte do relatório. Mas a verdade é que isto aconteceu entre 2021 e 2025, tiveram 3 conselhos de administração em funções e o primeiro valor mais avultado aconteceu no anterior Conselho de Administração, quando a senhora Ministra, atual Ministra da Saúde, era Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria. E, portanto, aquilo que eu pergunto, porque o foco está muito neste último Conselho de Administração, mas eu pergunto se de facto a responsabilidade é dos 3, porque isto começou, diria que não tanto do primeiro que aprova a produção adicional, mas de facto os valores começaram a ser avultados em 2023. Por fim, como eu disse no início, aquilo que esperamos, e agora depois deste relatório, são consequências concretas. E o relatório não refere nas propostas que faz, portanto eu gostava de perguntar se, entretanto, houve algum tipo de interação, articulação com a direção executiva para preparar orientações no âmbito da produção adicional para garantir que estas situações não se repetem. E também qual é o plano da IGAS, enquanto entidade que deve assegurar os melhores níveis técnicos em todos os domínios da atuação e da prestação de cuidados de saúde, para garantir que casos semelhantes não estão a ocorrer noutras ULS. Obrigada. Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Joana Cordeiro. E agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Paulo Moacho. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Muito bom dia. Cumprimento também o Sr. Inspetor-Geral e as Senhoras Inspetoras e agradeço a disponibilidade. Desde julho, quando tivemos também aqui na Comissão uma audição sobre este tema, já tivemos o conhecimento do relatório que confirma estas irregularidades graves que já tinham sido apontadas, demonstra estas falhas na codificação e também no controle interno das cirurgias, e essas falhas elas têm consequências diretas no erário público, na despesa pública e na equidade do acesso dos utentes ao SNS. E esta questão, do nosso ponto de vista, é essencial porque no momento em que nós temos graves problemas de acesso ao SNS, com milhares de pessoas em listas de espera, a confiança que as pessoas têm no SNS é essencial, e a confiança que têm de que os recursos são utilizados ou que não são utilizados indevidamente. Sobre a questão do caso específico do Santa Maria, gostaria de colocar aqui algumas questões. Em primeiro lugar, tendo em conta as conclusões do relatório, e já nos foi aqui dado também o valor global da produção adicional, mas gostaria de saber o valor do montante total pago indevidamente por estas cirurgias, por terem sido faturadas como cirurgias de ambulatório em vez de pequena cirurgia. O relatório também refere que houve um alerta administrativo em 2022 sobre desvios na produção adicional. E gostaria também de perguntar que avaliação é que a IGAS faz da atuação dos órgãos de gestão da ULS de Santa Maria nessa altura. O que é que aconteceu para que esse alerta administrativo não tenha tido consequências e não se tenha percebido que haveria ali situações que não estavam a decorrer dentro da regularidade? Também o facto de ser o mesmo médico a propor, a executar e a codificar as suas próprias cirurgias é descrito como um fator crítico na origem deste problema. E também gostaria de perguntar se consideram que estes riscos de concentração de funções são frequentes noutras unidades do SNS. Também o Sr. Inspetor-Geral também fez referência no fundo, à auditoria, ao relatório mais geral que já nos tinha dito em julho que estaria a ser preparado sobre as várias ULS. Gostaria também de perguntar em que estado é que está esse relatório e se já foram identificados casos semelhantes ou outras situações semelhantes a esta do Santa Maria.
Por outro lado, também nós temos assistido a um recurso cada vez maior à produção adicional, que em muitos casos, e na verdade quando algo que é excepcional passa a ser a regra, passa a ter uma proporção tão grande, deixa de ser excepcional, passa a ser a regra de funcionamento, e nós temos visto que cada vez mais se recorre à produção adicional como uma forma de colmatar as falhas e os atrasos do SNS. Gostaria também de perguntar, de um ponto de vista mais geral, se esta forma de funcionar também não cria, em muitas circunstâncias, condições para que existam este tipo de falhas e este tipo de abusos, e se por outro lado também não leva a custos maiores para o erário público, ou seja, se no fim não nos sai muito mais caro ter um SNS que nesta matéria funciona constantemente com base na produção adicional, que é paga naturalmente de uma forma mais... sai mais caro ao Estado pagar estas cirurgias em produção adicional, e se não acaba por, no fundo, também ser um sistema que se torna perverso quando se torna a regra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecer às senhoras e senhores deputados as questões colocadas e devolver a palavra ao Sr. Inspetor-Geral das Atividades em Saúde. Dispõe até 16 minutos. Sr. Inspetor-Geral, faça favor. Muito obrigado, senhores deputados. Eu agora, nesta lista extensa de perguntas, vou recorrer às nossas inspetoras para esclarecer alguns aspectos. Mas há aqui um que eu gostaria de começar, não sei se foi a primeira pergunta, que tem a ver com a denúncia. Sim, nós tínhamos tido uma denúncia há alguns meses atrás, que não referia este médico, que não referia médico nenhum em concreto, que tinha algum caráter generalista e, portanto, que não se aproximava do detalhe dos alertas que foram emitidos antes. Essa denúncia deu origem a um processo de inspeção, e esse processo de inspeção não tem a ver com uma pessoa, tem a ver com a gestão do serviço, e como nós estamos a fazer 10 auditorias, que eu não tenho memória e pedi agora a Marta Gonçalves que me dissesse, nós estamos a fazer 10 auditorias, vamos fazer 42, mas começámos a fazer 10 e uma delas é a Unidade Local de Santa Maria, portanto essa denúncia da gestão global da produção adicional será analisada aí, mas para que fique esta informação também, porque ela cruza aqui várias perguntas, nós estamos neste momento já a auditar o IPO do Porto, o LS São João, o LS Santo António, o LS Gaia Espinho, o LS Trás-os-Montes e Alto Douro, o LS Braga, o LS Castelo Branco, o LS Amadora Sintra, o LS Loures e o LS Santa Maria. Estas 10 primeiras foram selecionadas, foi uma hierarquização que fizemos a partir daquele relatório global, o tal que identificou os 628 milhões de euros. E, portanto, de facto, tínhamos esta denúncia. Eu vou responder às perguntas que posso responder com maior facilidade e depois passo as outras perguntas aqui às nossas inspetoras, porque, de facto, muitas perguntas que os senhores deputados colocaram, elas já estão respondidas no próprio relatório, e quando se pergunta quem é que é o responsável... Bom, não há um responsável. Os responsáveis, em primeiro lugar, são os médicos que violaram as regras. E não é só médicos, atenção, as equipas não são só constituídas por médicos. Os responsáveis são a direção de serviços. É muito importante que neste sistema nós tenhamos na direção de serviço sempre pessoas que, enfim, obviamente são ótimos profissionais de saúde, mas que também assumam este papel de gestores. Nós tivemos em 5 de maio, em maio de 2022, um alerta, não foi um alerta administrativo, foi um alerta de uma gestora, de uma administradora hospitalar, sobre um desvio da regra da produção adicional para o diretor do Serviço de Dermatologia, que fez um extensíssimo mail, que o relatório até, enfim, transcreve todo, um extensíssimo mail, a justificar o porquê, e de facto quem ler este mail fica até impactado com a linguagem de gestão que aqui está, mas basicamente este mail, esta justificação dirigida ao diretor clínico, fez com que o diretor clínico, em 2022, concordasse com o diretor de serviço, desautorizasse a administradora hospitalar e o sistema continuasse exatamente como estava. E, portanto, este tipo de responsabilidade não é apenas de uma pessoa, não se pode fulanizar a responsabilidade no Presidente do Conselho de Administração A, B ou C, e saltando aqui para... Eu vou responder às perguntas desta forma, porque elas estão interligadas, saltando aqui para uma pergunta que foi: quem é que é o Conselho de Administração, afinal, responsável?
são 3 conselhos de administração. Os 3 conselhos de administração, obviamente, são responsáveis, independentemente das pessoas que os constituíam. Agora, os valores também indicam um crescimento maior em 2024. Mas também é verdade que em 2024 é onde nós estamos a assistir a uma tomada de medidas para corrigir as falhas. Portanto, não há outra forma de dizer isso. Sobre a questão do papel da IGAS e no futuro, nós estamos a fazer estas 10 auditorias. Nessa auditoria transversal, em que nós tiramos o retrato, digamos assim, quantitativo à produção adicional, nós não fizemos recomendações deliberadamente, nós vamos fazer, aqui fizemos de facto umas sugestões, isto é um processo de inquérito, nem costuma ter recomendações, nós vamos fazer essas recomendações nos processos de auditoria que estamos a fazer e com certeza vamos fazer recomendações dirigidas também à tutela para que corrija estas falhas que possam resultar da arquitetura normativa que existe. Relativamente a outro tipo de questões que foram aqui colocadas, a senhora deputada falou em 12 mecanismos de controle que o anterior Presidente tinha referido aqui. Eu, por acaso, até pensei que fossem mais, na altura memorizei esse número também. Eles podem até ser 24 ou 48, até podem ser 3.012. É indiferente. Se não resultarem, a única coisa que no final do dia, a única coisa que temos é uma poluição normativa e burocrática que vai estressar toda a gente, mas que o resultado é a mesma, nós termos a utilização de um sistema de incentivos que serve para que as pessoas consigam ganhar mais dinheiro, mantendo-se dentro dos limites da norma ou até afastando um bocadinho a norma para que isso aconteça, não é? E isso é inaceitável, portanto, nós precisamos é ter mecanismos de controle eficazes e já agora também simplificados para que o cansaço burocrático não seja uma justificação para não o cumprir, que é uma coisa que na administração pública, em termos culturais, existe muito. Está muito enraizado. E, portanto, os mecanismos que não detectaram, senhora deputada, os mecanismos que não detectaram, em primeiro lugar, enfim, há uma autorregulação também, até inspirada numa arquitetura normativa, ética e deontológica dos próprios profissionais de saúde. Mas a Direção de Serviços, dizer que não detectou, o problema é que não agiu. Os administradores hospitalares, que é uma carreira que existe e que tem funções de gestão, detectaram, mas não tiveram consequências. Os conselhos de administração permitiram que as coisas continuassem. E agora o Conselho de Administração está a agir, e é importante sempre dizer isto para que isto não tenha sempre um tom negativo quando há coisas positivas também a acontecer. Relativamente às questões concretas sobre o que é que nós estamos a fazer, há aqui uma questão que talvez possa responder às várias perguntas, que é o que é que nós estamos a fazer em termos de consequências deste relatório. Eu pedi à Marília Pascoal, que foi a coordenadora do processo de inquérito, que fez com outros 2 colegas, para que explicar aos senhores deputados, não sei se este micro conseguirá chegar lá, para explicar aos senhores deputados e às senhoras deputadas o que é que nós estamos a fazer agora em termos de apuramento de eventuais responsabilidades financeiras e porque é que não apuramos responsabilidade disciplinar e se já temos o resultado da responsabilidade disciplinar instruída ou, enfim, desenvolvida pelo hospital, pela ULS. Faça, senhor Inspetor, faça. Obrigada. Ora bem, o resultado do processo interno já nos foi comunicado e resultou numa suspensão do médico Miguel Alpalhão por 3 meses, situação que, quando certamente acabar, decorrer no término do prazo, o médico em causa já não regressará à ULS, uma vez que pediu demissão. Isto em termos de resultados do processo interno. Quanto ao nosso processo e o que vai continuar a acontecer, porque nós estamos a trabalhar no processo, tal como vai dito no relatório, estamos efetivamente a apurar se há indícios, e parece-nos que sim, mas evidentemente a entidade com competência para declarar se há ou não será o Tribunal de Contas, mas estamos a apurar relativamente a todos os membros dos 3 Conselhos de Administração que autorizaram a despesa, estamos a apurar a diferença entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago
num regime em que, não se podendo considerar a cirurgia de ambulatório, tem que se considerar qualquer coisa, uma vez que o trabalho efetivamente foi realizado. E então, a solução que se encontrou, o próprio hospital encontrou, foi pagar como se de trabalho suplementar se tratasse. E, portanto, temos que apurar todos esses valores e afinal, enviar para todos os visados, digamos assim, a nossa informação com os valores e com as considerações que aí dissermos, porque ainda não temos os dados trabalhados, para que se pronunciem em termos de, quer pessoalmente, quer institucionalmente, em termos da tal eventual responsabilidade financeira, não só reintegratória, mas também sancionatória. E isto é o que está a acontecer agora. Muito obrigado. Doutora Marta Gonçalves, também, faço favor. Só para complementar um bocadinho a questão deste processo do apuramento da responsabilidade financeira, ou seja, uma vez que o trabalho foi efetivamente efetuado, não foi classificado da maneira correta, é preciso apurar o diferencial entre o que foi pago e o que deveria ter sido pago. Ato a ato, profissional a profissional, para todas aquelas cirurgias que foram identificadas. E na sequência desse apuramento, desse diferencial, o primeiro passo é que o hospital solicita a reposição dos valores aos trabalhadores. Sequentemente é apurada a responsabilidade, ou nós apuramos a eventual responsabilidade financeira relativamente àqueles valores, tem que ser ato a ato, tempo a tempo, cada pagamento associado ao respectivo Conselho de Administração, ao membro do Conselho de Administração que autorizou o respectivo pagamento, consoante haja ou não delegação de competências. Isto só para dizer que não é um processo simples, porque implica a análise de todos os atos, todos os profissionais, tudo o que foi pago, tudo o que deveria ser pago, quem autorizou o pagamento, em que momento é que autorizou, porque pode ter sido autorizado o pagamento de 3 meses, 4 meses, 5 meses depois a um profissional de uma cirurgia, mas 2 meses a outro. Entretanto, pode haver uma mudança de conselho, o que significa que estamos a falar de imputação de valores diferentes em momentos diferentes. É um trabalho moroso, que é o trabalho que a equipa está agora a realizar. Obrigado, Sr. Inspetor, ainda? Há aqui uma questão transversal que o Sr. Deputado colocou, o Sr. Deputado Paulo Moacho do Livro, mas também intercepta outras questões que têm a ver com a forma de funcionamento da produção adicional. Este é um sistema de incentivos para resolver um problema de pessoas reais, pessoas que estão em lista de espera, que precisam de ser tratadas por doenças que têm. Mas é um sistema de incentivos que, na verdade, diz aos profissionais de saúde e às organizações da saúde que o problema que não conseguem resolver no período normal de trabalho, que também tem uma rigidez grande, deve ser resolvido aos fins de semana e aos dias feriados e fora do horário de trabalho. Não sei se será o melhor sistema de incentivos, e em termos abstratos. Depois, quando olhamos para as consequências já das avaliações que fizemos, podemos já dizer que não é um sistema de incentivos de risco baixo, é um sistema de incentivos de risco elevado, porque, de facto, instituiu-se aqui esta prática. Eu já ouvi, e julgo que aqui até pessoas que vieram aqui à Comissão de Saúde, alguém dizer que este sistema de incentivos também é uma forma de reter profissionais de saúde. Está tudo errado. Quer dizer, se o sistema de incentivos é uma forma de atração e retenção de talento, que é assim que se utiliza na gestão, logo o que está errado é a compreensão este tipo de compreensão da gestão. Não, esse sistema de incentivos é para resolver problemas das pessoas. E esse sistema de incentivos foi criado em 2024. É necessário que esses sistemas de incentivos, quando são criados, e as instituições de avaliação dos programas e políticas públicas, e não concretamente de inspeção e de verificação só, mas que percebam se o investimento que foi feito nestes últimos 4 anos, vamos só focar nos 4 anos, por exemplo, se os 627 milhões de euros, quantas vidas salvaram, quanta qualidade de vida introduziu, qual foi o impacto que teve. Já não há listas de espera, já não há pessoas, já não há listas de espera, quer dizer, e nós constatamos aqui neste relatório que coisas que já deveriam estar instituídas e afinal não estão, como haver listas em papel, não é? Portanto, nós temos aqui um problema grave
não quero generalizar demasiado, mas temos aqui um problema grave, que depois se reflete neste tipo de sistema de incentivos, que é um problema de gestão. E um problema de gestão não é só dos conselhos de administração, é também da gestão intermédia. Portanto, nós precisamos de investir fortemente em dois aspectos. Um é o processo de recrutamento e outros são a capacitação prática dos gestores, que não se resolve com formações prêt-à-porter importadas do mundo inteiro e que hoje em dia as faculdades decidiram vender como antes eram vendidas pelas consultoras. Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Vamos então dar início à segunda ronda. Como referi, a cada grupo parlamentar está atribuído até 1 minuto. Presumo que sejam os mesmos senhores deputados que intervieram na primeira. Se assim não obrigado, for, Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Inspetor-Geral de Atividades em Saúde, não respondeu à maior parte das perguntas que eu coloquei. Respondeu à denúncia e sobre as recomendações devo-lhe dizer que vocês terminam o relatório com as chamadas oportunidades de melhoria, em que sugerem a nível macro alterações, em que sugerem a nível de processos, a nível de codificação e também a nível de procedimentos internos. Não querem chamar isto de recomendações, chamem-lhe outra coisa, mas de facto estão a dizer como é que se deve fazer para evitar este tipo de situações, o que eu acho, aliás, extremamente positivo. Mas deixe-me dar-lhe aqui uma nota fora daquilo dos dados que eu pedi e que vocês não conseguiram dar, ou não têm se calhar acessos, porque eles também não estão no relatório, que é a questão dos patamares de gestão. De facto, a gestão é feita em vários patamares. O primeiro gestor é o médico. É o médico que determina as cirurgias, que faz a codificação, é o médico que faz a gestão daquilo que são os seus próprios doentes. Depois há o diretor de serviço, depois há as gestões intermédias, depois há a gestão macro, a gestão já do topo. E a questão que eu lhe deixava é, relativamente ao diretor de serviço, concretamente, que intervenção é que ele teve neste processo? Ou seja, como é que é gerido o serviço, sabe o que se passa, o diretor de serviço, ou está ausente dos processos de gestão clínica e administrativa? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Compensando com o que tinha dado a crédito à mesa, foi agora devolvido. Sr. Deputado, Sra. Correia, também 1 minuto, faça. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Agradecer ao Sr. Inspetor-Geral e Sra. Inspetora dos esclarecimentos aqui prestados. Eu ia focar-me numa questão que não consegui ver ainda esclarecida, se pudessem, por favor, voltar a esse tema, que tem a ver com o SINAC. Nós aqui nesta casa também já tivemos a oportunidade de ouvir a Sra. Ministra da Saúde em algumas audições, que sobre estes problemas detectados o SINAC seria uma possível resolução, portanto, se entendem que temos aqui forma de colmatar as falhas identificadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Como o conhecido adágio inglês, all habits die hard, devia ter dado a palavra à Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques do Chega, penitencivo. Faço favor, Sra. Deputada, 1 minuto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Inspetor, não vale muito a pena insistir na culpa interna do médico e do diretor de serviço, porque ninguém está a negar as responsabilidades individuais. Isto não apaga a falha do Estado, expõe-a. Se esses erros aconteceram durante anos, a pergunta é simples: onde esteve a IGAS enquanto o dinheiro público era pago mês após mês? Quando o controle interno falha uma vez, corrige-se. Quando falha durante anos, é a supervisão externa que não funciona. E há aqui algo que esta Comissão não pode aceitar. O Estado não pode falhar durante anos e depois querer corrigir tudo com retroativos. Isso não é justiça, é outra forma de abuso. O próprio Estado criou regras confusas, montou sistemas que pagam automaticamente, sem filtros eficazes, e deixou tudo andar. Depois, quando o problema veio ao de cima, claro, aparece a exigir reposições retroativas, como se nada pudesse ter falhado do seu lado. Digo de forma clara, quando a IGAS deixa o erro acontecer durante anos e depois aparece a pedir as reposições retroativas, está a transferir a sua própria falha para quem esteve no terreno. E não vale invocar agora critérios clínicos, objetivos, porque são objetivos na medicina, nunca foram transformados em regras objetivas de pagamento. O erro foi do regulador, não foi do bisturi. E termino com isto, Sr. Inspetor. Um sistema que gera pagamentos sem filtros não é neutro, é cúmplice do erro. Responsabilidades individuais, sim, mas negar a falha de supervisão externa, ainda
querer corrigi-la com retroativos não resolve o problema, agrava-o. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça um minuto. Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as respostas que aqui foram dadas e só fazer um pequeno comentário, porque nós ouvimos aqui, e das respostas e do relatório, não sei o que, isto parece que o controle era assim muito complexo. Na realidade não era, não é? É só ver números de produção adicional, produção regular, ver os valores, controlar ao mês, trimestral, o que fosse. Não é propriamente o controle mais difícil do mundo e, portanto, sim, há aqui um conjunto de falhas que não deveriam ter acontecido, porque, de facto, este controle era relativamente fácil. A minha única pergunta era só, se calhar um bocadinho desafiante, mas se nos podiam antecipar se já têm algum tipo de conclusões sobre as inspeções que estão a fazer nas outras ULS, mas só no sentido de saber se esta situação de alguma forma é semelhante noutras ULS, ou seja, para perceber um bocadinho sobre o que é que nós podemos preparar para descobrir. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do Livre. Faça favor, um minuto. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as respostas dos senhores inspectores. Sr. Inspetor, na sua intervenção inicial também referiu as insuficiências dos sistemas de controle interno de várias ULS, não é? Referindo especificamente a falta de pessoal, que a maioria deles tinha apenas uma pessoa a fazer esse trabalho, algumas tinham duas, enfim, mas parece-me que todos reconheceremos que será manifestamente insuficiente. Perguntar se a IGAS terá, enfim, no fundo, recomendações sobre essa matéria, mas o problema também não estará apenas no sistema interno, porque, como vimos também neste caso, e este caso também mostra, muitas vezes até pode surgir um alerta, mas depois, se a gestão intermédia ou os responsáveis, o Conselho de Administração, não dá a relevância necessária a um alerta que possa surgir, ou uma denúncia, ou o que for, o sistema não funciona. Ou seja, o que é que se pode também fazer em termos de toda esta estrutura para evitar este tipo de situações? O Sr. Inspetor-Geral também agora nos disse que, enfim, que é também uma questão de formação, mas perceber um bocadinho melhor o que é que se pode fazer em termos da própria estrutura de funcionamento. Obrigado. Obrigado, Sras. e Srs. Deputados. A palavra, então, para concluirmos esta audição, ao Sr. Inspetor-Geral. Dispõe até 5 minutos, faça favor. O Sr. Deputado Miguel Guimarães tem razão, houve perguntas que não foram respondidas. São perguntas mais técnicas, eu vou pedir à Marta Gonçalves e à Marília que respondam. A Sra. Deputada volta a insistir onde é que esteve a IGAS. A IGAS está em cerca de 1.090 ou 1.100 processos que está neste momento a instruir em todas as áreas. Mas se a Sra. Deputada acha que é a IGAS ou outra instituição de controle externo, que há várias, Inspeção de Finanças, Tribunal de Contas, ou neste caso a Inspeção Geral das Atividades em Saúde, o responsável por todas estas falhas, bom, também podemos ter outra solução que não seria aceitável por ninguém. Deixamos de ter Conselho de Administração e eu fico a gerir os hospitais todos. Mas quando isso acontecer, eu próprio direi, atenção, não sou eu, há uma direção executiva, que também não é aceitável que essa direção executiva se fosse a gestora. Nós temos que, as instituições de controle e estas inspeções gerais, este modelo de inspeções gerais deve fazer, na minha opinião, aquilo que nós estamos a fazer. E aquilo que percebemos logo no início é, nós temos fragilidades no sistema de controle interno, vamos auditar consecutivamente o sistema de controle interno em contínuo, e continuamos a fazê-lo desde 2020. Os auditores internos, o sistema de comunicação de irregularidades, o programa de cumprimento normativo, que já foi instituído mais tarde, em 2021, e nós estamos a fazer isso. Agora, o impacto que essa ação contínua tem não é, de facto, um impacto imediato, é um impacto que demora bastante e que, passando para aquela pergunta que o Sr. Deputado agora referiu, então como é que nós podemos melhorar o sistema de controle interno? Provavelmente, os próprios tutelas, se calhar, devem começar a exigir aos Conselhos de Administração dos hospitais que dotem os serviços de auditoria interna com os recursos humanos suficientes, com os recursos tecnológicos, que existam programas de formação para que estas pessoas acompanhem a emergência de novas tecnologias e que responsabilizem, quando isso não acontecer, as próprias Conselhos de Administração e substituam os Conselhos de Administração. Eu não os nomeio, não os demito, mas é possível que as tutelas o façam. Mas para não perdermos mais tempo, eu ia pedir à Marta Gonçalves e à Marília
que estas questões que o Sr. Deputado Miguel Guimarães colocou no início, sobre a codificação, sobre as pequenas cirurgias, sobre a equipa dos médicos, sobre quantas cirurgias, estes dados quantitativos, sobre a pessoa que faz os registros, o coordenador auditor, que dessem uma explicação mais técnica sobre o que é que o nosso relatório produziu. Sr. Presidente, se puder passar a palavra às senhoras Faço favor, inspetoras. com um esforço excepcional de síntese. Relativamente à questão do coordenador auditor, efetivamente existe o coordenador auditor. Aparentemente, o coordenador auditor, depois de auditar os episódios, não identificou as inconformidades que depois foram identificadas no relatório, sendo que uma delas era do próprio médico codificar as suas próprias cirurgias, com uma questão de segregação de funções demasiado evidente. Mas esta estrutura de gabinete de codificação é uma estrutura que se repete em todos os hospitais, e bem, porque deve estar assim. A CSS determina que seja assim, com várias funções, e na maior parte dos casos não são os médicos a codificar as suas próprias cirurgias. Essa é a primeira questão. Relativamente ao número de cirurgias classificadas como oncológicas que depois não se verificaram, nós não temos presente agora aqui o número correto. Todos os episódios foram avaliados pelos peritos médicos, mas foi quase na generalidade todos os que tinham sido identificadas com prioridade ou com incentivo de neoplasia, depois não se chegou a verificar, ou não tinham neoplasia, ou não tinham os resultados, por exemplo, da anatomia patológica, e entretanto já tinham sido efetuados os processamentos e os pagamentos. Relativamente à codificação de pequena cirurgia de ambulatório, o que nós também percebemos no âmbito do processo é que há um desconhecimento, ou propositado ou não propositado, dos requisitos que determinam essa classificação como pequena cirurgia ou cirurgia de ambulatório. Sendo certo que quando se codifica, o próprio sistema tem essa hipótese, tem o piscozinho que eu posso dizer que é não codificável porque é pequena cirurgia. Porque é pequena cirurgia e depois, aparentemente, como é pequena cirurgia, não é codificável, não gera GDH de ambulatório, não gera GDH de ambulatório, não é pagável como GDH de ambulatório. Eu, se calhar, quero aproveitar ainda para responder aos 50%, a propósito dos 50% da atividade base e da atividade adicional, que a última portaria determina que há um limite, pode até ir até 50%, ou seja, assume-se que a produção base e a produção adicional podem ser equiparadas. Ou seja, quando se equipara as duas, claramente não é um instrumento excepcional de recuperação de listas de espera, passa a ser sistemático e uma forma de dar efetivamente resposta às listas de espera, mas não uma situação excepcional quando a produção pode ser igual nos dois tipos de produção. Então, para concluir, Sr. Inspetor. Só mesmo para concluir, nós estamos, como vos disse, a executar 10 auditorias neste momento. Penso que o projeto de relatório de 2 delas ficará já pronto este ano. E sim, não estão as avaliações indeterminadas, mas é provável que venhamos a ter, eu julgo que foi o Sr. Deputado que colocou a questão, que venhamos a ter situações que também justifiquem que todos nós fiquemos atentos, a começar pelas senhoras deputadas e os senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Inspetor. Agradecer também às senhoras inspetoras Marília Pascoal e Marta Gonçalves que o acompanharam. Creio que terá sido particularmente profícua esta audição. Vamos só fazer o intervalo necessário para a recomposição da mesa. Prosseguimos já. Até já.